comum recebermos dúvidas de clientes e de pessoal de obra quanto à interpretação de projetos estruturais. Onde vejo a quantidade de aço? Quais as dimensões dos pilares? Como é que se lê a alvenaria estrutural? Você também tem dúvidas ou está curioso? Então esse vídeo vai te ensinar como ler e interpretar projetos estruturais. Oi gente, hoje começamos mais uma edição do Construindo com Gabi. Nosso objetivo aqui é fazer com que você entenda mais sobre obras e projetos de engenharia. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Um projeto estrutural completo começa com a fundação. Porém, a explicação dessa etapa não está inclusa aqui, pois já fizemos um vídeo especialmente falando sobre isso. Você pode acessar o link aqui do lado para conferir. Esse vídeo é então uma segunda parte da leitura e a gente segue com o mesmo projeto de exemplo, que é um projeto do sistema construtivo misto, ou seja, sistema convencional e de alvenaria estrutural. Vamos agora para a prancha de pilares. Aqui o Eduardo explica para nós quais aços serão utilizados, sua nomenclatura e mais detalhes importantes para a compreensão do projeto e execução do mesmo. Dando continuidade ao processo de entendimento do projeto estrutural, a segunda prancha que a gente pega para visualizar é a prancha de detalhamento de pilar. E aqui estão alocados os pilares de 1 a 8, que são apoiados diretamente naquelas sapatas do projeto mais uma vez. Perceba que o pilar 1, colocado aqui, ele tem as dimensões de 14 por 30. Aqui a gente consegue detalhar quais são os aços utilizados nele. Então, por exemplo, aqui são 6 ferros. Lembra do nome do ferro? Então, ele poderia ser Maria, poderia ser João, mas ele é N1. 6 ferros de meia ou 12,5 milímetros, né? E eles vão até a cobertura. Então, o comprimento dele a ser feito é até a cobertura. Aqui tem o comprimento das barras em corte, ou seja, ela tem 397 centímetros ou 3,97 metros, quase 4 metros aí de altura desses pilares. Ele se inicia na fundação, lembra? Então esse é o nível limite de fundação, essa seta representa isso. A fundação finaliza aqui, ele entra 26 centímetros para baixo na sapata e dobra de 15. Então ele vai apoiado, né? Aqui são os arranques do pilar, que é apoiado na base de fundação, na sapata, e que depois dá continuidade até a cobertura desse pilar. Além disso, é importante entender onde ficarão descritos os comprimentos das ferragens e sua escala correta, assim como onde ficam as resistências de concreto e o quantitativo de aço dividido. Basicamente esse desenho foi construído com a escala 1.20, toda essa parte aqui. E já essa segunda parte na escala 1.35. Então, caso você precise tirar alguma medida em obra, você pode usar essas escalas de desenho. Lembrando que não é necessário, porque aqui tem medidas em todos os sentidos, tá? Então aqui dimensões de pilar, dimensão até a cobertura, tamanho de corte de ferro, tudo isso para não prejudicar a tua execução na obra, né? Não restar dúvida aí do armador ou do mestre de obra durante o processo de produção. Saindo um pouco dos pilares, né? Lembrando que aqui tem resistência de concreto em FCK 25 MPa e o cobrimento mínimo para esse tipo de projeto. 3 centímetros de cobrimento é usual para projetos aí em pilares nesse grau de agressividade. Aqui na lateral do projeto, então no canto direito, sempre vai vir o quantitativo de aço por cada pilar, tá? Já destrinchado pelo software que a gente utiliza. Aí vale a menção do AutoQI, que é para cálculo de instalações, e do TQS, que a gente usa para os cálculos de estrutura. E lembrando que aqui continua tendo mais informações de carimbo, tipo de concreto, né? Módulos de concretagem, esse tipo de informação. Legal, né? Agora é muito importante para uma melhor compreensão dessa planta de casa mista ver como funciona a leitura da planta de alvenaria estrutural, que aqui começa na prancha número 3. O Eduardo vai detalhar ponto a ponto para nós, como nome das paredes, locação e detalhamento de grout, que é o concreto utilizado para preenchimento dos espaços vazios de blocos, portas e janelas.
A terceira folha que a gente vai acessar, ela diz a respeito à alvenaria estrutural. Lembra que a gente comentou que esse projeto era uma alvenaria estrutural mais uma estrutura convencional? Pois é, aqui dá para ver melhor isso. Vamos voltar lá. No carimbo então, folha 3, né? Demais informações. Aqui a gente já trabalha com resistência de bloco, né? Fala cota de execução de obra, esse tipo de detalhe. Vamos entender um pouco mais sobre esse desenho. Aqui tem uma estrutura convencional, então os pilares que comentamos lá atrás, sapata 1, que depois virou P1, P2, P3, P4, eles se conectam na estrutura. Então aqui sobe os pilares, que a gente viu ali na prancha 2, e aqui o detalhamento da alvenaria estrutural em si. Em certos momentos a alvenaria estrutural conecta com os pilares, então pilar 5, pilar 6. E mais para frente, você não precisa de pilares e faz a emenda da estrutura apenas com o grout. Isso tudo é calculado, dimensionado e definido pelo projetista que executa o projeto. Vejam que na alvenaria estrutural, ela tem bastante definição e bastante detalhe. Por exemplo, cada uma das paredes tem um nome. Então, ao invés de Maria e João, aqui é parede 1. Essa é a primeira parede. Mais para frente vamos ver que vão ter pranchas que vão tratar somente da parede 1 em corte. Nesse caso, a gente está vendo ela em planta, então aqui segue a menção, essa parede 1, aqui estão as dimensões dessa parede, e em cinza aparece aonde tem os grouts, né? Os pontos de interligação dessa alvenaria estrutural e que servem como os pilares no caso dessa alvenaria estrutural. É importante salientar também que existem portas já pré-dimensionadas, então o projetista já deixa colocado aqui uma porta de 70, uma janela de 1,40, uma porta de 90 aqui, porta de 70 e por aí vai. Um dos campos mais importantes presentes no projeto é o campo de observações, que poucas vezes é lido em obra. Nele, o projetista explica tudo aquilo que pensou para a realização dos cálculos e detalha informações como amarração, família de blocos e canaletas. Mais uma vez, vamos falar um pouco sobre o campo observações nessa prancha de alvenaria estrutural. Aqui vocês vão notar que muda um pouco a forma que ela é apresentada. Aqui o projetista já trabalha com a família de blocos, então ele já menciona qual tipo de bloco que ele está utilizando. Ele coloca um detalhe do bloco, né, em vista e em planta, para você compreender melhor aquilo que vai ser utilizado em obra. Ele define aqui as características e os traços de grout, de assentamento de argamassa que deve ser utilizado, resistência de bloco, tipo do concreto, detalhes de execução, como encontro de cintas, detalhes de substituição de bloco, né, ou de interligação de bloco. Além disso, as normas que ele utilizou para fazer realmente o projeto. Algumas legendas de desnível também ele sempre coloca aqui. É muito importante também entender a continuidade do projeto. Comparamos a leitura do projeto com a de um livro, de forma que a ordem de leitura das páginas ou pranchas devem ser seguidas até a compreensão total destes. Está incluso nessa leitura o quantitativo de materiais, que facilita na compra dos mesmos. O Eduardo vai explicar como ele é exibido no projeto de forma detalhada, ou seja, por parede, e depois de forma conjunta. Para da parede 1, então a parede 1, ela já é gerada o quantitativo para se realizar essa parede 1. Então qual é o bloco a ser utilizado? Esse é um bloco inteiro de 39 por 14 por 19 centímetros. Vai utilizar 105 blocos para ser realizada essa parede 1. A quantidade de argamassa, de grout. E isso tudo, eu vou mostrar para vocês aqui no resumo, é muito importante, porque no resumo você recebe todo o quantitativo que vai usar na obra em si. Isso é muito legal para o teu processo de compras. Basicamente, o teu comprador vai pegar isso aqui, teu engenheiro, teu comprador, vai ver a quantidade e vai mandar para cotação. Aqui tem quantidade também de grout que você vai precisar fabricar, de argamassa, né?
tem até algum detalhe sobre as janelas, o tipo das janelas também. Isso facilita muito e acaba barateando, né? De certa forma você ganha tempo com tudo isso aqui. É isso, galera. Isso seria a prancha 3, né? Uma folha 3 desse projeto, dessa residência, que a gente está dando uma geral. Viu como é simples? Mas de nada vale ter o projeto correto se o controle de materiais recebidos e utilizados em obras não for feito. Por isso, cobre os laudos de resistência dos fabricantes e faça testes também em loco. E mais pra frente nós vamos fazer um vídeo específico falando sobre isso. Essa planta representa a terceira de um conjunto de 12 pranchas de projeto estrutural, o qual vamos continuar lendo aqui, por isso fique ligado, hein? Depois dessa sequência, todo mundo vai ficar craque na leitura de projetos. Mas se no conteúdo desse vídeo você ainda está com dúvidas, não deixe de perguntar pra gente, compartilhe aqui nos comentários e aí a gente explica. E se você gostou do vídeo, já sabe, ajude a gente a chegar em mais pessoas deixando seu like. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo por aqui. Um grande abraço e até a próxima!